Preview. Preview. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Como a tia sempre diz, espero que vocês estejam muito bem. A nossa aula de hoje é de história. Hoje nós iniciaremos o nosso livro 2, tá bom? Na nossa unidade 3, tá? Que fala dos grupos do lugar onde vivo. Então a gente vai conversar um pouquinho, tá bom? Sobre o lugar onde a gente vive, sobre as pessoas que vivem no lugar, tá bom? Onde a gente vive, que não somos só nós, tá bom? Tem outras pessoas, a gente sempre convive com outras pessoas, tá? Como nós convivemos em grupo, que o nosso Brasil é um Brasil de diversidade. Então, nessa unidade 3, nós iremos falar sobre tudo isso. E a gente vai começar, tá? Com nesse capítulo 2, tá bom? Na página 2, vamos lá? Então, meus amores, aqui na nossa página 2, tá? Nós temos esta imagem, tá bom? Uma imagem, tá? De que lugar é esse? Uma parte, né? Vamos dizer que seja uma parte da rua, não é isso? Aqui nós estamos vendo várias pessoas, tá? Umas dentro do carro, umas de fora do carro, né? Umas de carro, outras andando, umas mais novas, outras mais velhas, que mais? Tá? A gente está vendo alguns estabelecimentos, né? Uma parada de ônibus, onde as pessoas estão esperando o coletivo, né? A gente consegue observar várias coisas nessa imagem. Na outra imagem da página 3, a gente continua com a nossa visão. Vamos lá. Aqui na página 3, a gente tem a imagem, tá bom? Mais um pouco mais para frente. E aí a gente vê uma padaria, a gente vê uma faixa de pedestre, né? Algumas pessoas andando, outras entrando, outras lá dentro da padaria comendo, né? Umas atravessando a faixa de pedestre, tem uma moça aqui numa moto. Então a gente consegue ver aqui o dia a dia, né? Aí tem algumas indagações, por exemplo, as pessoas que andam na rua, as pessoas que estão andando na rua, se parecem estar indo para o mesmo local? Parece que essas pessoas estão indo para o mesmo local? Acertou quem disse que não, né? Essas pessoas não estão indo para o mesmo local, tanto que cada um está numa direção diferente, né? Uns estão indo a pé, outros de carro, outros de moto, né? Uns estão parados no ponto de ônibus, então eles não podem estar indo para o mesmo local. Se eles estivessem indo para o mesmo local, eles estariam perto um do outro, né? No mesmo lugar e fazendo as mesmas coisas, né? E eles não estão fazendo aí. Será que elas realizam diferentes atividades no dia a dia? Será que as atividades dessas pessoas são iguais ou elas são pessoas que realizam atividades diferentes? Vamos ver. Aqui nessa imagem nós temos umas pessoas lá na padaria, lá dentro comendo, né? Será que essas pessoas aqui realizam as mesmas atividades desse garoto que está atravessando a faixa de pedestre? Parece que não, né? Parece que esse garoto ele está indo para a escola, né? E esses que estão lá dentro da padaria, talvez não estejam nem indo a lugar algum ou estejam indo trabalhar ou alguma coisa assim, né? Essa moça que está na moto, será que ela vai fazer a mesma coisa que esse senhor que está lá no cantinho ali, tá? Parecendo que está com uma câmera fotográfica de lado, né? Com um chapéu, um óculos escuro. Será que ela vai para o mesmo local que ele, realizar a mesma atividade que ele? Ele parece ser um turista, não parece? E ela parece estar indo, não sei, resolver alguma coisa, indo à casa de alguém, né? Então,
não parece que essas pessoas estão indo realizar as mesmas atividades, né? Como são as pessoas no lugar onde você vive? A última pergunta aí da página 3, ela faz: como são as pessoas do lugar onde você vive? Então, como são essas pessoas que vivem com você? Vamos lá. Em casa, como são as pessoas que vivem em casa com você, tá? Elas têm hábitos parecidos com os seus ou cada um sai para fazer uma coisa diferente? Como é que são as pessoas da sua família que não vivem na sua mesma casa, mas que vivem em outras casas, mas que são da família? Como eles são? Qual o costume deles do dia a dia? Como são as pessoas que vivem com você? Pense um pouquinho, tá bom? Pense um pouquinho e analise como é o hábito do dia a dia das pessoas que vivem com você, tá? E aqui na página 4, a gente começa, tá, o nosso assunto, diversidade de pessoas. Você chegou à conclusão que as pessoas que moram na sua casa, elas são iguais, mas também são parecidas com você? Que conclusão você chegou? Como assim, tia? Essas pessoas são iguais ou parecidas? São iguais e parecidas ao mesmo tempo? Como assim? Gente, a gente começa aqui com uma indagação, com uma afirmação e depois uma indagação, uma pergunta. Primeiro, todas as pessoas são únicas. Todas as pessoas são únicas. Nós já conversamos isso várias vezes em sala de aula, né? Que as pessoas, elas são únicas. Eu sou única. Você é único. Ah, tia, mas eu tenho um irmão gêmeo. Ah, tia, mas um coleguinha que eu tenho tem um irmão gêmeo. Então, ele é igual ao irmão gêmeo dele. Não. Mesmo sendo irmão gêmeo, mas cada um, tá bom? É um. Ele é uma pessoa e o irmão gêmeo dele é outra pessoa. Tá bom? Lembra que a gente conversou sobre as digitais, que cada pessoa tem uma digital diferente? Que nós somos únicos, tá? As minhas digitais não são iguais a de ninguém no mundo. Por quê? Porque eu sou única. E a sua também. A sua digital não é igual a nenhuma outra no mundo, mesmo que você tenha um irmão gêmeo, tá? Então, você é único. As pessoas, elas são únicas, não existe cópia, tá, de pessoas. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que se a gente prestar bem atenção, a gente vai notar que cada pessoa tem um jeito de ser, né? As características físicas e na personalidade também, tá? As pessoas têm sua personalidade própria, mesmo sendo gêmeo, como eu já falei anteriormente. Às vezes, os irmãos gêmeos, um gosta de laranja, outro gosta de verde, um gosta de tênis, o outro gosta de chinelo. É normal eles terem gostos diferentes e ter personalidades diferentes. Por quê? Porque cada um é único, tá? Por isso é que as pessoas são diferentes entre si. Desse ponto de vista, olhando por esse lado, as pessoas são diferentes entre si. Apesar de serem únicas, as pessoas têm muitas coisas em comum. O que é isso? Muitas coisas parecidas, muitas coisas que gostam igual, né? As pessoas podem gostar de coisas iguais das outras? Pode, né? Você pode gostar de filme, eu também gosto. Então, bem aí, nós temos um gosto, né, que é comum. Um gosto em comum para nós dois. Você pode, por exemplo, gostar de sair de casa, né? E ter alguém na sua casa que é do mesmo jeito, que gosta de sair, tá bom? Então isso é ter gosto em comum, ou seja, um gosto parecido com o da outra pessoa. Ou pode ser gosto ou qualquer outra coisa parecida. Por exemplo, você costuma partilhar com as pessoas mais próximas algum momento e algumas experiências? Você gosta de conversar com alguém que esteja mais próximo de você, ou da sua casa, ou um amigo, né? E você, nessa conversa, você já chegou à conclusão que seus gostos são parecidos com os dos seus colegas, os de seus amigos?
Ou não? Ou você já chegou à conclusão que o gosto dos seus amigos é totalmente diferente do seu? O cotidiano e o modo de vida das pessoas no lugar onde você vive são semelhantes ou não? Tá? Então, aí são algumas perguntas. Por exemplo, então, tem alguém que convive com você, tá? Amigo ou da família, que você chegou a essas conclusões aí? Que tem gostos parecidos com o seu? Tá? Que tem um modo de vida, o jeito de viver, assim, as coisas que você faz no dia a dia é parecido com o dessa pessoa? Tá? Ah, tia, eu sou uma pessoa que eu gosto de... Primeiro eu vou estudar, e depois eu gosto de brincar, e depois eu vou descansar um pouco. Você tem alguém que é parecido com o seu jeito de ser, com os seus gostos, tá? Então tem sempre alguém que tem algum gosto parecido com o nosso, e a gente gosta muito, né? Quando a gente acha alguém que tem um gosto parecido com o nosso, a gente acha muito legal, até porque a gente já gosta daquela determinada coisa. E se alguém gosta também, a gente vai achar legal a pessoa gostar, né? De fazer as mesmas coisas, ou de pensar do mesmo jeito. Só lembrando que a gente não pode nunca, jamais, né, discriminar ou agir com desrespeito com quem não tem os mesmos gostos que nós, com quem não pensa do mesmo jeito, tá bom? Com as pessoas que não vivem de um jeito parecido com o nosso, tá? De maneira nenhuma nós podemos desrespeitar, tá? De maneira nenhuma eu posso agredir de forma alguma, seja com palavras, né? Seja com brincadeirinhas, né? Seja agressão física. Eu jamais posso fazer isso com quem pensa ou vive diferente de mim, tá? Você jamais pode fazer isso com quem pensa ou vive diferente de você. A gente tem que fazer o quê? Aquela palavrinha-chave, respeitar, tá bom? Porque o nosso tema aqui é diversidade de pessoas. As pessoas, elas são diferentes. Você não é igual a nenhum ser humano no mundo. Isso não quer dizer que você não pode ter gostos ou coisas em comum, coisas parecidas, tá bom? Mas isso não nos dá o direito de desrespeitar a ninguém, ok? Então, nós temos aqui na primeira imagem, por exemplo, a agricultura familiar, que é desenvolvida em pequenas propriedades. A colheita é feita em conjunto e os produtos colhidos, eles servem para a alimentação da própria comunidade e para o comércio. Ou seja, as próprias pessoas daquela comunidade, eles plantam e eles colhem, tá bom? E servem para a sua própria alimentação, tá? E eles comercializam também algum pouco disso que eles plantam e colhem, para que eles tenham alguma fonte de renda. Isso é agricultura familiar. Então essas pessoas, elas têm um costume de vida parecidos, tá? Elas vivem de um jeito parecido aí, têm os mesmos costumes e lutam pelas mesmas coisas. Na outra imagem nós estamos vendo um ônibus e algumas crianças. O que elas estão fazendo aqui? Elas vão fazer o quê? Elas estão indo para a escola, não é isso? Essas crianças, elas moram em áreas rurais, longe das cidades. Elas costumam ir para a escola de ônibus escolares com seus colegas que moram por perto. Então aí são todos os coleguinhas que moram perto delas e na mesma hora, no mesmo ônibus, elas vão para a escola juntas, tá? Porque a escola aí é um pouco longe, elas moram na área rural e a escola com certeza é bem longe da casa delas, que elas não podem ir andando. Então aí elas estão praticando um costume em comum entre elas, ou seja, todas vão à escola no mesmo horário, nesse caso aqui. Essa outra imagem ali, o transporte é de um transporte público e coletivo, como o metrô e o ônibus. Eles são responsáveis por levar muitas pessoas para os seus compromissos nas grandes cidades. Ou seja, as pessoas aí, naquela mesma hora da manhã, se levantam e vão à estação de metrô, ao ponto de ônibus, pegar o coletivo para ir trabalhar, tá? Então aqui é mais um exemplo de uma atividade que é em comum a essas pessoas. O parque, nessa outra imagem aqui, o parque são locais onde pessoas compartilham espaços para brincar, para praticar exercícios ou apenas relaxar no seu dia de folga, né?
Aqui nós temos parques como esses, tá bom? Que várias pessoas assim vão. Agora nós não estamos podendo sair de casa. Mas quando nós podemos, se a gente for a algum parque desse, a gente vai ver muitas pessoas lá, né? Ou relaxando, ou praticando exercício. Então, gente, essas 4 imagens aqui são exemplos de atividades que as pessoas podem praticar, tá? Que várias outras pessoas podem praticar também, como ir ao parque, né? Ir ao ponto de ônibus ou uma estação de metrô para aguardar o ônibus para ir para o trabalho, para a escola, né? Como também ali a imagem de cima, as crianças indo à escola, a agricultura familiar que é praticada pela família, pela comunidade, tá? Então as pessoas, como nós conversamos, nós temos a diversidade de pessoas, as pessoas elas são únicas, tá? São diferentes uma das outras, tá? Em seu aspecto físico, no seu aspecto psicológico, ou seja, os gostos, a aparência física, o jeito de ser, o caráter, tá? Mas também as pessoas podem ter coisas em comum, ou seja, podem ter coisas parecidas umas com as outras em relação, por exemplo, ao gosto. Como eu falei, eu posso gostar de filme, você também pode gostar, tá bom? Eu posso me levantar todos os dias para ir para a escola e você também se levanta todos os dias para ir à escola. Eu posso todos os dias me dirigir a um ponto de ônibus para ir para o trabalho, ou seja, eu uso um transporte coletivo para me locomover. Outras pessoas podem fazer a mesma coisa, ou seja, as pessoas elas podem ter algo em comum, coisas que as pessoas praticam que outras praticam também. Então a gente chega à conclusão que, apesar de nós sermos únicos, diferentes, nós também podemos ser pessoas parecidas umas com as outras, né? Então, é aquilo que a tia falou lá no começo. Nós somos bem diferentes, mas também nós somos parecidos. Por quê? Porque nós somos diferentes em uns aspectos, em algumas coisas, mas também podemos ser parecidos em outras. E ainda tem uma coisa que nos deixa, tá? Todos numa posição bem comum. Qual? Aqui todos nós somos seres humanos, isso mesmo. Todos nós somos seres humanos. Todos nós somos seres humanos e precisamos de respeito. E também precisamos respeitar, isso mesmo. Se nós soubermos, gente, respeitar, tá bom? Todas as pessoas que estejam ao nosso redor e as que não estão também, que porventura a gente tenha um relacionamento à distância, tá? Ou seja, um amigo que eu conheci pela internet, um amigo que eu conheci no joguinho do videogame, um amigo da escola que hoje eu não encontro mais com ele, mas eu troco mensagens. Todas essas pessoas merecem o respeito, assim como eu também mereço o respeito, tá? Porque todos nós somos iguais, porque somos seres humanos e temos os mesmos direitos e deveres, mas nós também somos diferentes. Por quê? Porque nós somos pessoas únicas, temos caráter, temos gostos, temos personalidades diferentes, que também algumas horas podem ser parecidas com de outras pessoas, tá bom? Então, nós somos sim iguais e diferentes ao mesmo tempo, tá, gente? Então, agora, meus amores, o que é que vocês vão fazer? Agora, na página 5, você vai responder a atividade, tá certo? Que tem sobre isso tudo que nós conversamos, tá? Tem 3 perguntas, 3 questões para você responder. Mais embaixo, nós temos uma atividade também para você realizar que vai envolver o material de apoio. Então, na página 27, 29 e 31, no material de apoio, você tem aí um material para recortar algumas figuras com características semelhantes, tá? Aí você vai formar 4 combinações de pares, ou seja, de 2 em 2, tá bom? 4 grupos de 2 em 2 de pessoas, tá? De figuras que tenham
características semelhantes, tá bom? Semelhantes. Aí você vai ver as figurinhas lá e vai dizer, não, eu acho que essa figura parece com essa outra figura. Aí você vai colar os pares, tá bom? No seu caderno e vai, depois de observar as semelhanças, você vai explicar. Aí você vai explicar, tá bom? O que tem, o que essas pessoas têm de diferença, tá? Então, o que você vai fazer? Vai pegar os recortes, vai recortar, formar de 2 em 2, tá? Quatro pares, né? E colar no caderno. Observar que, apesar das semelhanças, também é possível perceber diferenças entre os personagens. Escreva embaixo de cada par pelo menos uma diferença em que você identifica entre eles. Ou seja, pelo menos uma diferença, tá? Entre os pares que você vai selecionar. Vocês entenderam? Os pares que vocês vão selecionar na hora de escolher, você vai escolher por características semelhantes. Mas, na hora de escrever, você vai procurar o que eles têm de diferente, certo? Então, ao mesmo tempo que você vai escolher pela semelhança entre eles, você também vai ter que observar qual seja uma diferença. Aí você vai fazer as duas comparações ao mesmo tempo, tá bom? De semelhanças e de diferenças entre as figuras, ok? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Faça a atividade direitinho, registre foto, coloque lá no nosso grupo que a tia tá acompanhando tudo, tá bom? Estou acompanhando todos que estão fazendo as atividades, ok? Um beijo para você, meu amor, e até a próxima aula. Tchau!